Primeiro, boa noite, então, né? Sejam bem-vindos ao Plantão de Tira Dúvidas. Eu sou o professor Nuno, juntamente com a professora Vivian, que também está presente. Somos os responsáveis pela disciplina que iniciou esta semana, não é? Dia 1º de agosto, ou melhor, no domingo, que é Fisiologia e Reabilitação Cardiovascular, Pulmonar e Metabólica, do curso da especialização em Fisiologia Clínica do Exercício da Universidade Federal de São Carlos. Bem, hoje nós estamos fazendo a nossa primeira interação, tá? Então, é a primeira interação ao vivo, pensando na aula em si, não é? Hoje não é exatamente uma aula, é um plantão de tira-dúvidas. Então, hoje, como é que nós vamos organizar esse plantão de tira-dúvidas? Eu vou apresentar para vocês, como se fosse não um cronograma, mas assim, os pontos mais importantes que nós vamos ter na disciplina, focando esta semana também, tá? Depois de eu mostrar para vocês esses pontos mais específicos, eu posso também abrir para dúvidas em relação a essa organização da disciplina, tá? Aí nós seguimos, eu vou fazer uma pequena apresentação, nada demais, bem simples, só para nós quebrarmos o gelo, tá? Sobre bioenergética, uma coisa de 10, 15 minutos apenas. E aí, como o próprio nome diz, é dia de plantão de tira dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas, algo que vocês queiram dizer, trazer para mim ou para a professora Vivian, fiquem à vontade. Esse será o objetivo. Claro, nós estamos no início, eu acredito que muitos de vocês ainda estejam nesse início de começar a ler tudo isso, e às vezes as dúvidas ainda não surgiram, mas estamos aqui desde já para, se existirem, a gente conseguir começar a sanar, ou a esclarecer, ou a conversar sobre dúvidas, que às vezes são dúvidas que até continuam com os professores, mas nós investigamos para esclarecer, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, aqui um slide que eu preparei. Deixem eu compartilhar aqui. Só um minuto. Que aí nós começamos por esse slide, tá? Por essa organização que eu fiz em conjunto com a Vivian, tá? Onde é que está? Beleza. Compartilhar. Deem-me só um sinal aí se vocês estão conseguindo ver aí. Estão conseguindo? Sim, professor. Sim? Perfeito. Pessoal, quando vocês quiserem, eu esqueci de comentar isso, mas podem abrir o microfone e falar, levantar a mão, escrever no chat eu posso não ver, tá? Mas fiquem à vontade para, no momento oportuno, vocês podem interromper sem problema nenhum, tá? Aí é só para mostrar mesmo a nossa disciplina, Fisiologia e Reabilitação Cardiovascular, Respiratória e Metabólica, que teve início no dia 1 de agosto, não é? Hoje, então, o que eu organizei para vocês sobre o plantão de dúvidas é... antes disso, desculpem, já que nós estamos nesta primeira interação, nós escrevemos isso no chat, mas vamos fazer uma pequena apresentação, tanto minha quanto da Vivian, tá? Vale a pena. Então, assim, já que eu estou falando, vou já aproveitar para me apresentar. Meu nome é Nuno Souza, tá? Eu sou professor de Educação Física, a minha formação, a minha graduação é em Portugal, eu sou português, dá para perceber, não é? Não se assustem que é só os primeiros 10 minutos, depois melhora, tá? Mas a minha formação realmente é em Portugal, eu formei em Ciências do Desporto e Educação Física na Universidade de Coimbra, Portugal, e depois da minha formação, da minha graduação em Portugal, eu vim para o Brasil. E aqui no Brasil, eu fiz a minha especialização em Fisiologia do Exercício e o meu mestrado e doutorado em Ciências, focado mais para a Fisiologia do Exercício. Foi na USP, mas foi em São Carlos, e o meu laboratório era na Federal de São Carlos, que é onde vocês estão fazendo a especialização de vocês. Então, eu frequentei por 4 anos o Laboratório de Fisiologia do Exercício, não é? Da Universidade Federal de São Carlos. Depois disso, eu saí de São Carlos e aí eu sou professor desde essa altura aqui na Faculdade Estácio de Vitória, Vitória Espírito Santo. E dou cursos e aulas de pós-graduação pelo Brasil. O meu foco de estudo, sem dúvida nenhuma, é grupos especiais, então
Esse será normalmente aquilo que a minha área de trabalho, tá? Então, a fisiologia de exercício e aí direcionado para grupos especiais. Eu também tenho alguns trabalhos com treinamento desportivo e principalmente relacionado com CrossFit, tá? Então, tenho um livro sobre CrossFit, alguns bons estudos sobre CrossFit também. Mas o meu foco sempre foi mais essa questão de grupos especiais. Então, essa é a minha apresentação. Vivian, fica à vontade aí para se apresentar. Oi, gente. Estão me escutando? Então. Sim. Bom, eu sou a Vivian. Também estou aqui junto com o professor Nuno para a nossa disciplina de reabilitação. Eu me formei como fisioterapeuta na Universidade Federal de São Carlos. Fiz especialização lá e junto com o Nuno a gente fez mestrado e doutorado na USP e a gente fazia toda a parte de coletas e a parte de complementação da pesquisa, tudo no laboratório de fisiologia, que é agora onde vocês estão tendo a especialização. Eu fiquei morando quase 12 anos em São Carlos, eu sou, na verdade, de São Paulo, e fui para fazer graduação, adorei a cidade, gostei muito, e fiquei até o final do meu doutorado. Depois eu voltei para São Paulo, comecei a dar aula na Uninove, na Universidade 9 de Julho. Depois lá também fiz o meu pós-doc em reabilitação. Toda a minha parte de pesquisa e de estudo também é com população especial, mas principalmente infartado, pneumopata, diabético e idoso, tá? Então, estamos aqui junto para trabalhar, passar um pouco da nossa experiência, também uma troca junto com vocês. Ok? Perfeito. Vamos lá, vou compartilhar de novo, tá? Me dê só um ok se vocês estão conseguindo ver o slide. Tudo certo, professor? Tudo certo? Ok. Então, vamos lá. Plantão Tira Dúvidas número 1, não é? Como eu comentei com vocês no início, eu vou falar um pouquinho rápido, assim, sobre como está organizada a disciplina, o que é que vocês precisam de ter mais atenção. Claro que nós estamos numa pós-graduação online, uma especialização online, e vocês fazem o tempo de vocês pensando no estudo do conteúdo, né? Mas existem algumas datas e alguns pontos que são específicos que nós precisamos de tomar atenção. Então, as primeiras informações gerais que eu queria dar para vocês são a questão dos momentos síncronos, tá? Opa, esperem aí. Laser, cadê o laser? Apontador do laser. São os momentos síncronos da disciplina, tá? Lembrando que todos os momentos síncronos, ou seja, aqueles que nós estamos aqui ao vivo, online, todos juntos, eles ficam gravados e vocês podem ver posteriormente. E eles não são contabilizados pensando na frequência, ou seja, você não está online, então você vai reprovar. Não, isso não vai acontecer. Vocês podem ver online, ao vivo, desculpem, não online, ao vivo. Ao vivo tem sempre a vantagem de que vocês tiram a dúvida que surgiu na hora. Quando vocês veem gravado, aí tem a questão de que vocês podem ir para o Classroom, postar lá a dúvida, que é sempre um momento que também dá para fazer, mas demora um pouco mais tempo essa interação, mas ela é feita. Então, os plantões de Tira as Dúvidas são os primeiros momentos síncronos, não é? Nós estamos fazendo este primeiro no dia 4 de agosto. Observem que todos são à quarta-feira e todos às 19h30. Dia 4 de agosto, hoje. Dia 11 de agosto, próxima semana. Dia 18 e dia 25. Então, esses são os que nós chamamos de plantão de dúvidas, para vocês tirarem as dúvidas sobre aquilo que vocês estão estudando. A tendência é que vá pela ordem das unidades. Então, unidade 1 na primeira semana, que nós estamos fazendo, unidade 2 na segunda semana, unidade 3 na terceira semana, e nós temos a questão na última semana ser mais como um complemento de tudo, tirar dúvidas gerais, tá? Então, esse é o plantão de dúvidas que nós temos às quartas-feiras, 19h30. Lembrem-se, o plantão de dúvidas tem como elemento principal você, aluno. É o momento que estamos disponíveis online, ao vivo, nem é online,
para esclarecimento de dúvidas que vocês tenham sobre a leitura que vocês estejam fazendo, sobre algum ponto específico sobre a disciplina. Então, esses são momentos. Nós temos depois as aulas ao vivo. Essas aulas ao vivo, elas também vão ter a gravação disponível sempre. Datas das aulas, anotem, deixem isso bem claro. Isso está no cronograma, mas eu quero reforçar que é importante também a gente falar sobre isso. Então, a nossa primeira aula ao vivo é esta sexta-feira, dia 6 de agosto, das 19 às 21. Atenção que é 19, não 19h30, ok? Das 19 até às 21, ok? Por que nós fizemos essa aula à sexta? Não é tão comum. Para nós não deixarmos... A gente teve assim... O que aconteceu? Vocês já vão ter algo dia 21 e para nós darmos tudo no dia 28 seria muito tarde. E para dar tudo já nesta primeira semana seria muito cedo. Então, por isso que nós tivemos que partir aí 2 horas agora nesta sexta e depois o restante no final, tá? Então, esta sexta, o que nós vamos trazer para vocês, triagem pré-participação para a prática de atividades físicas, comigo, e a professora Vivian, falando sobre a reabilitação cardíaca. São 2 horas, algo objetivo, rápido, na sexta-feira. Depois, um sábado, dia 21 de agosto, nós teremos um professor convidado, das 9 da manhã até às 11 da manhã. Serão 3 horas. Desculpem, 2 horas. Professor Tiago Rosa, ela é lá do Sul, tá? E ele vai falar para vocês algo bem específico, exercício físico e doença crônica renal. Ok? Sábado, 21 de agosto. Depois, no sábado, 28 de agosto, que é já no final da nossa disciplina, então o melhor está no final, que são aquelas interações nossas, mais pensando no conteúdo ao vivo, será dia 28 de agosto, e nós programamos das 9 até às 13, tá? 4 horas. Onde eu falarei sobre exercício físico e diabetes e sobre exercício físico e hipertensão. E a professora Vivian sobre exercício físico e infarto miocárdio e também AVC. E depois a parte respiratória, exercício físico e DPOC, a parte respiratória. O que a gente tenta fazer aqui nesta aula, que são 4 horas apenas para estes temas, é nós trazermos coisas práticas para vocês conseguirem trabalhar com essa população. Porque como vocês estão em uma especialização, essa especialização requer que vocês fiquem práticos em algo. Então, esse é o objetivo, de nós darmos elementos para algo prático. Pensando em diabetes, hipertensão, depois a questão de doenças cardiovasculares mais específicas e respiratório com DPOC. Lembrando, essas aulas também ficam gravadas, mas se puderem, claro, é sempre interessante vocês assistirem ao vivo, correto? Ainda temos depois, eu quero chamar a atenção, não é ter, mas chamar a atenção como é que é a parte de avaliação, as atividades avaliativas. Então, a primeira atividade avaliativa é relacionada com a unidade 1, Introdução e Conceitos Gerais. Anotem isso está no cronograma, mas não percam essas datas. Data final de entrega, dia 9 de agosto, até às 5 horas da manhã. Este horário, 5 horas da manhã, nós colocamos simplesmente por o seguinte, é uma segunda-feira. É para vocês usarem o final de semana para finalizarem e na segunda já estarem entregue, tá? Porque às 5 da manhã de segunda, ela fecha, correto? Vale 30 pontos num somatório total de 100. Então, 30%, 30 pontos de 100. Tudo relacionado com a unidade 1. Já vi que 3 pessoas entregaram, ok? Aí, dúvidas também, fiquem à vontade. E na sexta-feira, nós teremos a aula que nós vamos dar na segunda, ela ajuda bastante a resolver esta AV1, tá? Ajuda bastante, ok? A segunda atividade avaliativa são casos clínicos relacionados com as unidades 2 e 3. Pensando num hipertenso, pensando numa pessoa que tem um AVC. Então, tem vários casos ali, alguns casos. A data final de entrega é dia 16 de agosto, também às 5 da manhã, é uma segunda, e também vale 30 pontos, ok? A atividade avaliativa 3 será a última atividade avaliativa, assim pelo nome específico, aspectos práticos para a prescrição de exercício.
ela já é relacionada com todo o conteúdo e ela é diferente da 1 e da 2 no seguinte aspecto. Esta 3, se vocês forem lá olhar e ver como é, ela está relacionada com a gravação de um vídeo, tá? Esse vídeo estará relacionado com um grupo específico que você queira escolher. Você pode escolher à vontade, seja diabético, seja hipertenso, doença renal, o que você quiser. E você vai falar em 1 minuto algo específico sobre esse grupo, pensando na prescrição do exercício, ok? A gente já fez essa atividade numa turma antes, porque vocês são a segunda turma, ficou bem bacana, tá? Os vídeos. Então, acredito que vocês até tenham visto alguns no Instagram da especialização. E às vezes foi algum desses vídeos que fez vocês estarem aqui, tá? Então, vocês agora serão os inspiradores para os próximos, ok? Então, vamos esperar bons vídeos para essa AV3. Por último, vocês vão ter um questionário de satisfação e esse questionário vale 10 pontos. Então, todas valem 30 pontos, mas o questionário vale 10 pontos. Esse questionário ainda não está disponível. Ele só estará disponível lá para o dia 15 de agosto e ele vai fechar até a data de fechar a nossa disciplina. Mas lembrem-se de responder porque ele tem uma pontuação de 10 pontos para a nossa nota final. Ok? Então, isso basicamente é a organização da nossa disciplina. Perfeito? Eu trouxe para vocês os plantões, quando eles são, as aulas ao vivo, e trouxe para vocês também a questão de como são as atividades avaliativas. Perguntas? Alguma dúvida? Prof, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Giovana. Semana 2, a gente vai fazer a AV2. Só que daí as aulas sobre os grupos especiais vão ser depois. Sim, perfeito. As aulas do grupo especiais são depois, só que as aulas do grupo especiais, normalmente elas complementam aquilo que está no conteúdo, tá? Então, a partir do conteúdo, vocês conseguem fazer, ok? Eu até posso, se você quiser achar melhor a turma e isso, a gente até pode deixar a V2 mais para a frente, se vocês acharem interessante. Mas eu não sei se vale a pena, tá? Eu acredito que pelos casos que são casos clínicos, o conteúdo da disciplina ela é suficiente para vocês responderem, tá? Lembra se vocês estão numa especialização? Eu sempre costumo comentar isso, Giovana. Vocês estão numa especialização, o objetivo aqui não é avaliar vocês. É claro que é uma nota, precisa dessa nota, porque é regra do Ministério da Educação para vocês serem aprovados ou reprovados. Mas, assim, não se preocupa muito com a nota, não. O objetivo, eu não quero avaliar se você teve uma boa prova ou não. O que tem que ser avaliado é a sua avaliação da especialização. Olha, realmente eu aprendi. Beleza, ok? Então, assim, tudo bem, eu sei, realmente isso é verdade. Seria bem melhor se tivesse depois da aula ao vivo, mas eu não acho que seja um problema, ok? Não acho que seja um problema. Até que qualquer coisa a gente consegue corrigir depois, tá bom? Certo, prof. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Não? Pessoal, vamos lá então. Para nós irmos agora para a parte final do nosso plantão, parte final, mas não vai acabar já, tá? Do nosso plantão de dúvidas. Eu trouxe para vocês algo específico com bioenergética, que eu quero ser rápido, bem objetivo, tá? E aí nós conversamos em relação às dúvidas. Pensando em bioenergética, melhor, antes disso, vou fazer o contrário. Conseguiram dar uma leitura na parte inicial do material? Essa parte inicial é bem relacionada com a fisiologia, é algo mais, assim, mais para nós iniciarmos, relembrar aqueles conceitos que nós tínhamos lá da graduação, que vocês ouvem muitas vezes, que é princípios do treinamento, a parte de bioenergética, e tem também lá no nosso material a questão de variáveis do treino, tá? Então, isso aí é uma questão mesmo só para iniciar, não é exatamente o foco específico da disciplina, mas isso é importante para nós termos como parte inicial, tá?
Você já viu vocês acenando aí a cabeça que fizeram uma leitura inicial do conteúdo perfeito. Eu já vou chamar, então, vocês para dúvidas, vocês têm ou não têm, mas vamos, então, pensar nessa questão de bioenergética. Eu vou colocar aqui... eu tirei o compartilhamento. Deixa eu colocar o compartilhamento de novo. Aqui, compartilhar. Vamos lá, vamos lá. Eu trouxe esse ponto específico de bioenergética com um objetivo, tá? Eu não quero passar para vocês, esse não é o objetivo que eu vou fazer agora, falar sobre vias de produção de ATP que está no material. Potência anaeróbia lática, potência anaeróbia lática, potência aeróbia. Isso tudo está no material, nós conseguimos ter vídeos sobre isso também no YouTube tranquilos. Mas eu quero fazer uma abordagem um pouco diferente nessa bioenergética, tá? E aí aparece essa carazinha aí do homem, ou esse homem com dúvida bioenergética. O que é isso? Tá? Claro, e aí nós temos essa questão de que realmente a fisiologia do exercício, e vocês estão numa pós-graduação que ela trata da fisiologia de exercício, fisiologia clínica, esse nome bioenergética está sempre presente. Energia, energético, produção de energia, se bem que produção de energia não é o correto também, mas nós usamos essa linguagem, porque a energia não se produz, ela se transforma, não é? Mas bioenergética, produção de energia no nosso organismo, tá? Então, nós estamos falando exatamente sobre produção de energia no nosso organismo. E nós sabemos exatamente que fisiologia de exercício, ela fala sobre esse ATP, sobre essa adenosina trifosfato para gerar energia para a sobrevivência, né? E eu costumo de brincar muito com os meus alunos, eu costumo falar assim, e aí eu quero ouvir o vosso lado, tá? Para que serve o ATP? Qual a função do ATP? Quero ouvir vocês aí. A gente sempre ouve isso, só que a gente meio que... Tá, beleza. Para quê? Qual a função do ATP? Para que serve? Quem me quer ajudar aí, pessoal? Vamos lá. Vamos interagir. Nós estamos implantando dúvidas, mas eu quero interação. Para que não... Eu costumo brincar assim, não tenham medo de ser felizes, tá? Vamos falar. Para que serve o ATP? Para que serve o ATP, pessoal? Me ajudem aí. A gente pode utilizar aquele jargão, né, de que o ATP é a moeda energética, né? É a moeda energética, perfeito. Para quê? Moeda energética de quê? Para quê? Então, tudo tem um custo, né? Como você comentou aí, a energia ela não aparece do nada, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, transformar, né? A gente precisa pagar um preço para executar alguma determinada tarefa, e normalmente esse preço, já que a gente está falando de moeda, vem na figura do ATP. Tá. O Leopoldo colocou, a ATP é a moeda energética responsável por catalisar as reações através da sua hidrólise. Ok. Isso aí, bioquimicamente, como o Tiago comentou, como o Leopoldo está trazendo, isso é verdade. Só que eu quero a prática. Vamos para a fisiologia de exercício visível, tá? Estamos falando nós agora. Para que serve o ATP? Ele vai ser importante para quê? Se nós não tivermos, o que vai acontecer? Esquecer a parte de reações químicas, tudo isso, porque realmente essa é a função dela aí, como o Leopoldo trouxe. Mas o que acontece conosco se nós não tivermos ATP? Não tem movimento, não tem contração muscular. Não temos movimento, não temos contração muscular. Então, nós estamos falando de algo específico, contração muscular. Só que a contração muscular é uma das funções do ATP. Funções assim, uma das ações para o ATP. O ATP tem outras funções. Pode falar, Jordão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, como a Giovana falou, né, da função do movimento, mas eu acho que, assim, são todas as funções das nossas células, né? Então, tem o transporte ativo, né? No caso, a gente tem vários tipos de transporte, né? Tem passivo, tem por meio de difusão, né? Então, eu acho que a função básica da célula, né? Todas as atividades celulares, elas dependem do ATP. Algumas, né? Algumas, a grande maioria é verdade.
Beleza, pessoal. A gente tem normalmente uma dificuldade, isso é normal, tá? A gente tem uma dificuldade de falar assim, para que serve o ATP? A gente tem essa dificuldade, isso é facto, tá? A gente vai naquela coisa, eu acredito que vocês tenham pensado nisso, isso é normal, eu também penso toda hora. Qual a função do ATP? Ah, se não existir ATP, a gente morre, a gente não sobrevive. Isso não é mentira, mas isso não é a função, né? Se nós formos olhar a função do ATP, quando nós vamos nos livros, é apenas uma: gerar trabalho. O ATP gera trabalho. Então, o ATP, na verdade, ele é quebrado, liberando energia para gerar trabalho. Só que a gente pensa assim, tá, mas trabalho, o que é trabalho? E aí nós vamos para o trabalho biológico. E aí, quando nós entramos no trabalho biológico, aí nós entramos em algo mais específico. O que é entrar em algo mais específico? Trabalho biológico é dividido em 3 tipos de trabalho. Nós temos o trabalho químico, e o trabalho químico é essa questão de funções em reações. Existem reações que necessitam de ATP para acontecer. Nós estamos falando principalmente de reações, metabolismo. Nós temos o trabalho de transporte, e quando nós falamos em trabalho de transporte, nós estamos falando, como o Jordão colocou, transporte de moléculas de um local para o outro. Por exemplo, o transporte ativo precisa de ATP para acontecer. E nós temos o trabalho mecânico. E o trabalho mecânico é traduzido pela contração muscular. Então, quando nós falamos para que serve o ATP, realmente o ATP é muito importante para a sobrevivência. É porque se não existe ATP, não existe trabalho. Se não existe trabalho, a nossa vida nós não conseguimos sobreviver. Esse trabalho é dividido em 3. Então, eu sempre costumo comentar isso, porque essa pergunta, para que serve o ATP? Simples, direto, pessoal, para gerar trabalho. Qual é esse trabalho? No nosso caso, trabalho biológico. Seja transporte, seja químico, reações químicas, fundamental, metabolismo, seja ele contração muscular. Claro, na fisiologia de exercício, nós focamos na contração muscular. Sem ele, nós, como alguém comentou aí, nós não nos movimentamos, a Érica. O ATP é fundamental para isso. Perfeito. Depois disso aí, vamos voltar aqui ao meu slide. Então, o ATP é fundamental para isso e, sem dúvida nenhuma, existe a produção de ATP quando nós estamos em repouso. A minha pergunta é o seguinte: esse ATP vem de onde para nós nos mantermos em repouso? De onde vem esse ATP para nós nos mantermos em repouso? Isso aí nós já falamos. O ATP é a molécula energética do organismo humano. Vocês estão conseguindo ver o slide? Me deem um ok aí. Sim. Sim? Beleza. Então, o ATP é a molécula energética do organismo humano. E com isso nos leva a outra conclusão. O ATP ele é proveniente do metabolismo energético. Ok? Então, de onde vem esse ATP? Ele realmente vem do metabolismo energético. Alguém me quer melhorar esse ponto de o ATP é proveniente do metabolismo energético? Quem me ajuda aí a trazer o que é isso, o metabolismo energético? Quem consegue aprofundar um pouquinho mais? O que é isso de metabolismo energético? Quem me ajuda aí? O ATP é proveniente do metabolismo energético. O que é isso? Me ajudem, pessoal. De reações bioquímicas? Reações bioquímicas. Então, sem dúvida nenhuma, o metabolismo é constituído por reações. Fato. Então, o conjunto de todas as reações bioquímicas se traduz em metabolismo. Perfeito. Antes de eu chegar mais à frente, a produção de ATP é sob demanda. Aí é um ponto fundamental. O que é isso de produção de ATP é sob demanda? O que a gente pode traduzir? Isso nos informa o seguinte: o ATP ele não é armazenado no nosso organismo. É ínfima a quantidade que nós conseguimos armazenar, praticamente nada. Tá? Isso quer dizer que se nós precisamos de ATP para sobreviver, para gerar trabalho, porque o nome sobreviver fica estranho, então se nós precisamos de ATP para gerar trabalho, e esse trabalho é o que garante a sobrevivência, trabalho biológico, esse ATP está sendo produzido sob demanda. Ou seja, se eu preciso de mais, produz mais. Se eu preciso menos, produz menos.
Nunca eu não vou precisar zero, porque quando é zero é porque a pessoa está em óbito, morreu. Mas, então, essa quantidade é sob demanda. E aí, entramos nesse ponto. Se nós falamos que o ATP é produzido sob demanda, pergunta bem geral que nós vamos tentar especificar. Como ele é produzido? É no metabolismo. Mas como isso funciona? Alguém me consegue distinguir metabolismo, conceituar metabolismo, pensando já na produção de ATP? Isso aí, ó. Existem vários mecanismos de produção de ATP. Quem me consegue trazer, de forma resumida, os mecanismos de produção de ATP? Quem consegue trazer, de forma resumida, mecanismos de produção de ATP? Quando eu falo mecanismo, pessoal, eu não estou falando aqui de vocês descreverem todo o processo. Não, nada disso. Eu quero simplesmente nomes. O ATP é produzido ou desta forma, por esta forma. Como é que é? Quem me ajuda aí? Através do catabolismo e Perfeito. O catabolismo é importante para nós chegarmos à molécula ATP. Só que o catabolismo é comum nesse metabolismo energético. Nós temos as moléculas que são os macronutrientes, e esses macronutrientes, por um processo catabólico, várias reações, catabolismo, elas chegam até a molécula ATP. Mas esses mecanismos, tudo bem, verdade, você colocou, são processos catabólicos. Mas nós podemos traduzir essa produção de ATP em outros nomes. Quando nós falamos em produção de ATP, nós estamos falando em que tipos de metabolismo? Deixa eu ver que acho que alguém falou alguma coisa aqui. Isso, o Banávilis falou uma coisa aqui. E o Leopoldo, deixa eu ver. Advém da transformação de energia química contida nos alimentos, beleza, que é o catabolismo que eu estava comentando. Banávilis, desculpa, eu não sei se é homem ou mulher pelo nome. Os nomes brasileiros acabam comigo, não tem jeito, tá? Processo, né, que está aeróbio e anaeróbio. Ok, é isso que eu queria chegar. Nós estamos falando, o Jordão colocou respiração celular, nós estamos falando da respiração celular, é processo aeróbio, tá? Então, ok, agora já estamos a algo mais, era aí que eu queria chegar. Claro que a gente não pode ir para outros momentos, tá? Como, não me lembro agora quem foi que falou sobre o catabolismo, que é verdade, mas era aí que eu queria chegar. Quando nós falamos em produção de ATP, nós falamos de metabolismo energético, que ele é traduzido por processos aeróbios e por processos anaeróbios. Então, existe o metabolismo energético aeróbio, que no final tem a produção de energia, ATP. Existem os processos anaeróbios, que no final também tem a produção de energia. Lembrando, todos os processos anaeróbios, sem oxigênio, eles acontecem no citoplasma da célula. Todos os processos aeróbios com oxigênio, eles acontecem na mitocôndria da célula, ok? Só que aí, beleza, chegamos nesse ponto. Quando nós estamos produzindo energia, produzindo ATP, produzir energia fica estranho, tá? Quando nós estamos produzindo esse ATP para gerar trabalho, esse ATP está vindo do metabolismo energético, seja ele aeróbio ou seja ele anaeróbio. Era aí que eu queria chegar. Perfeito. Vamos voltar para o slide para ver outra coisa. Isso quer dizer, então, que quando a pessoa está em repouso, como eu tenho aí, quando a pessoa está em repouso, ela está produzindo ATP. Observe que eu coloquei uma balança no repouso. E esta balança ela não está equilibrada. Ela está pendendo para algo mais pesado e outra parte mais leve. E isto aqui é metabolismo. Como alguém colocou, que eu não lembro agora de novo quem foi, Banávilis colocou, de um lado será metabolismo aeróbio e do outro lado anaeróbio. Por quê? Todos os processos de produção da ATP nós os podemos diferenciar como aeróbios ou anaeróbios, a primeira diferenciação. Então, quando nós estamos em repouso, como está aí nessa balança, nós estamos produzindo energia de forma ou aeróbia ou anaeróbia. Melhor, não ou aeróbia, deixem eu consertar isso.
Nós estamos produzindo energia tanto de forma aeróbia quanto de forma anaeróbia, os dois juntos. Só que uma é predominante. Pergunta, qual é a predominante em repouso? Qual é a predominante em repouso? Vinícius está comentando aí com predominância em repouso ser aeróbia. Érica também já colocou, perfeita. Predominância em repouso é aeróbia, sem dúvida nenhuma. Quando nós estamos em repouso, a energia que nós necessitamos para gerar trabalho, para nos mantermos em repouso, a predominância é metabolismo aeróbio. E, sem dúvida nenhuma, que o metabolismo anaeróbio nunca é zero, mas ele tem um percentual muito, muito pequeno para nós nos mantermos em repouso. Ok? Então, já chegamos a outro ponto. Pensando em bioenergética, nós em repouso, quando nós estamos em repouso, geramos muito mais ATP pelo metabolismo aeróbio em relação ao anaeróbio. Lembrem-se, também a quantidade de ATP não é tão grande, porque é repouso. E o repouso não demanda tanto ATP quanto depois, por exemplo, atividade física, exercício físico. Só que aí agora eu quero levar para outro lado. Como eu posso avaliar esse metabolismo? Como nós podemos mensurar esses metabolismos? E vamos começar pela mensuração mais fácil. Fisiologicamente, como eu posso mensurar metabolismo anaeróbio? Ou melhor, como eu posso dizer assim, avaliando uma variável fisiológica e dizer assim, olha, o metabolismo anaeróbio está muito aumentado neste momento, ou não está aumentado. Que variável é essa que nos traduz metabolismo anaeróbio? Variável fisiológica, que nós podemos mensurar no sangue. O que é que nos traduz metabolismo aeróbio? Pessoal, eu estou tentando conduzir vocês agora para a fisiologia do exercício raiz. O que é isso? Para a fisiologia do exercício, pensando em ser visível, em a gente conseguir mensurar, ok? O Tiago comentou creatina quinase. A creatina quinase, ela poderia nos dar uma ideia de metabolismo anaeróbio, sim, Tiago. Só que ela é muito difícil de mensurar, ok? E nós não conseguimos mensurar no momento para ter uma ideia, porque ela recupera muito rápido, tá? E seria para um metabolismo anaeróbio específico, tá? Ou melhor, não seria específico, não. Nós teríamos que mensurar dentro do músculo, que é mais difícil ainda. Porque fora do músculo, a creatina quinase indica outras coisas, que não é mais metabolismo, ok? O Aldair comentou lactato e o Banávelis também. Perfeito, lactato. Então, quando nós mensuramos a concentração de lactato, nós temos uma ideia do metabolismo anaeróbio. E aí já entra no material que vocês têm, produção de energia pelo metabolismo anaeróbio lático, ok? Produção de ácido lático. Então, sem dúvida nenhuma que a produção de ácido lático, a concentração de ácido lático nos dá uma ideia do que está acontecendo com o metabolismo anaeróbio. Concentração de ácido lático em repouso é aproximadamente quanto? A concentração de ácido lático em repouso é normalmente abaixo de 1 milimol por litro. Por que eu estou trazendo isso? Isso quer dizer o seguinte, quando nós estamos em repouso, produzindo ATP para gerar o trabalho necessário para o repouso, a concentração de ácido lático está menos do que 1 milimol por litro. E menos do que 1 milimol por litro nos indica claramente o seguinte, o metabolismo anaeróbio está, como é que eu vou dizer, não é trabalhado. O metabolismo anaeróbio nesse momento é mínimo. Existe, mas é mínimo. Tá. Vamos passar, antes de falar de exercício e desta concentração de ácido lático, vamos para o metabolismo aeróbio. Ao mesmo tempo, eu posso mensurar metabolismo aeróbio. Como eu consigo mensurar metabolismo aeróbio? Como eu consigo mensurar metabolismo aeróbio? Da mesma forma que eu mensuro metabolismo anaeróbio pela concentração de lactato, como é que eu poderei fazer para metabolismo aeróbio, pessoal? Beleza, Aldair já trouxe isso aí.
consumo de oxigênio. Jordão, não é VO2 máximo. Como o próprio nome que você colocou, quando nós falamos em VO2 máximo, você está falando de uma variável máxima, ou seja, que foi mensurada lá no teste máximo. Inclusive, aquele vídeo que eu passei para vocês assistirem, fala sobre o VO2 máximo. Quando nós estamos falando em repouso, nós estamos falando apenas da variável. A variável é simplesmente VO2, sem o máximo, consumo de oxigênio. Tá? Isso é normalmente um erro que a gente comete de vício. Fala VO2 máximo para pensar em consumo de oxigênio. Tá? Consumo de oxigênio. Então, sem dúvida nenhuma, se nós conseguimos mensurar consumo de oxigênio, nós conseguimos mensurar o metabolismo aeróbio. Tá. Aí vem a pergunta: qual é o consumo de oxigênio em repouso? Concentração de ácido lático, 1 milimol por litro, menos que 1 milimol. E consumo de oxigênio, quanto é? Quanto é em repouso o consumo de oxigênio? Quanto é o consumo de oxigênio em repouso? Isso está também no vosso material, que eu acho que eu vi. Acho não, tenho certeza, eu vi. Tá? Se nós pudermos mensurar o consumo de oxigênio em repouso, esse consumo de oxigênio, beleza, Bruno, 1 MET, que é a unidade metabólica, ou, colocando em mililitros quilograma minuto, nós estamos falando de 3,5 mililitros quilograma minuto. É este o valor aqui. 3,5 mililitros quilograma minuto é o consumo de oxigênio em repouso. O que eu estou trazendo aqui para vocês? Eu quero só caracterizar a situação de repouso. Situação de repouso, nós estamos gerando ATP, esse ATP para gerar trabalho, principalmente, predominantemente pelo metabolismo aeróbio, com consumo de oxigênio de 3,5 mililitros quilograma minuto. E o metabolismo anaeróbio, ele está praticamente ausente, não quer dizer que seja totalmente ausente, praticamente ausente, e isso nós conseguimos mensurar a concentração de ácido lático em aproximadamente 1 milimol por litro. Tá. Essa é a caracterização da bioenergética em repouso. E aí, quando nós traduzimos... Agora vem a questão de tradução para aquilo que vocês leram lá no material, ou que vocês poderão ler no material. Isso mostra claramente o seguinte: quando nós estamos em repouso, a via predominante, ou o sistema predominante de produção de energia é o sistema aeróbio, ou sistema oxidativo, como coloca o nome, tá? Sistema aeróbio, sistema oxidativo, via aeróbio, via oxidativa, tá? Por esta caracterização que eu fiz para vocês, sem dúvida nenhuma que o metabolismo anaeróbio alático e o metabolismo anaeróbio lático, que aqui está englobado em apenas um, ele está muito ausente no repouso, tá? Aí vem a pergunta para nós finalizarmos a nossa interação de hoje, e a minha parte, e aí ir para as perguntas. O que ocorre com essa balança energética durante o exercício físico? Então, aquela balança que eu mostrei era a balança em repouso. O que vai acontecer com esta balança agora em exercício físico? O que vai acontecer? A palavra está com vocês. Quem quer falar o que acontece durante o exercício? Agora, quando eu falo o que acontece durante o exercício, pensando sempre nessa balança metabolismo aeróbio e metabolismo anaeróbio, tá? Fala, Nina. Oi? Pode falar. Tá. Pessoal, tá com vocês. É que a minha filha está aqui do lado, sabe que em casa não é fácil não, né? Ela está querendo fazer uma pergunta aqui, mas não é sobre a matéria. Pode falar. Tá. Tá bom. Tá. Ok. Pessoal, estou esperando vocês. O Bruno já colocou, depende do tipo de exercício e intensidade do exercício. O Tiago falou, vira uma gangorra, vai para o anaeróbio e volta para o aeróbio.
Os primeiros 15 segundos anaeróbia lática, até 2 minutos anaeróbio lático, maior aeróbio. Tá, vamos começar pelo que a Giovanni colocou e aí eu vou trazer algumas coisas que vocês trouxeram anterior. Giovanni, primeiro, a gente tem que tirar dos nossos conceitos que a bioenergética ela ocorre de forma sequencial. Isso não existe, tá? Então, essa questão de primeiro é anaeróbio alático, depois é anaeróbio lático, depois é aeróbio, isso no nosso organismo não se caracteriza, isso não ocorre, tá? Ocorre tudo junto e misturado, como o Ricardo está colocando aí, verdade, só que, óbvio, existem predominâncias, sem dúvida nenhuma que existem predominâncias. Só que essas predominâncias não necessariamente passam por essa escala que o Giovanni colocou, tá? Sem dúvida nenhuma. Existe uma tendência muito grande que quando nós estamos em exercício, aquele start é anaeróbio lático. Mas é só o start, não precisa durar 15 segundos. Às vezes é só você fazer o primeiro movimento, 1 segundo, nem 1 segundo. Porque é o start mesmo, tá? O que vem a seguir é que vai caracterizar se o anaeróbio lático continua ou não, tá? Então, o que é que nós falamos? Aí entra o que alguém falou, o Bruno. O que o Bruno colocou depende do exercício, do exercício e da intensidade do exercício. Se nós começamos um exercício e se esse exercício caracteriza por intensidades leves a moderadas, ele nem entra no anaeróbio lático, de jeito nenhum, tá? A predominância passou do start anaeróbio lático, mas foi só o start, nem conta, basicamente, para ser aeróbio a vida inteira. Ah, professor, mas não tem o atraso do aeróbio no início? Tem o atraso do aeróbio, mas esse atraso, quando o exercício eleva moderado, é muito pequeno. Nem chega, às vezes, a 1 minuto. Se você está com intensidade elevada, aí o atraso vai ser maior. Tudo bem. O déficit de oxigênio vai ser maior. Mas intensidade leva moderada, isso nem vai acontecer, tá? Agora, sem dúvida nenhuma, se você está fazendo algo explosivo, sem dúvida nenhuma, com anaeróbio lático vai se manter. Se você está fazendo algo que não é explosivo, mas é intenso, a tendência é que realmente o início seja alático para depois passar para glicolítico, que é o lático, né? Então, essa sequência, ela não vai acontecer. Tá? Banavas, agora eu vi o seu rosto, Banavas. Desculpa, eu te falei se eu não sabia se era homem ou mulher, agora eu vi direitinho, homem de barba rija, tá? Com o aumento da intensidade, diminui a predominância aeróbica e aumenta a predominância anaeróbia. Fato, isso é das coisas mais importantes que nós temos que levar, e a gente esquece disso. São coisas tão simples que a gente muitas vezes quer chegar a algo mais específico e não é necessário. E isso é regra de ouro. A intensidade aumentando, diminui a predominância aeróbica e aumenta muito a predominância anaeróbica. Então, vamos voltar para a balança, trazendo isso que o Banavas trouxe mesmo, certinho, tá? Se eu agora tiro o repouso daqui, eu vou usar aqui porque é importante. Vamos pensar o seguinte. Se eu faço um exercício leve, observe que quando o exercício é leve, é moderado, o metabolismo aeróbio vai ainda predominar mais. Ele vai ficar mais pesado ainda. Metabolismo aeróbio pesado. Metabolismo anaeróbio, praticamente nada. Mas eu quero saber o seguinte, se o exercício é leve, moderado, o que vai acontecer com o consumo de oxigênio e o que vai acontecer com a concentração de ácido lático? Me ajudem. O que acontecerá com o consumo? Podem falar, pessoal. O que acontecerá com o consumo de oxigênio nesse exercício leve a moderado? O que vai acontecer com o consumo de oxigênio nesse exercício leve a moderado? Vamos, pessoal, me ajudem. Estamos fechando. O consumo de oxigênio vai aumentar. Perfeito. E a concentração do lactato aumenta, mas provavelmente estabilize. Estabilizem por valores, Ricardo, mais ou menos. Claro que isso não é uma regra, tá? Mas aproximadamente.
vai depender, mas provavelmente o que eu acho que é 2, 2,4 ou até 4 no milimols. máximo 4, sem dúvida nenhuma. Claro que isso depende pessoa para pessoa, tá? Isso não é uma Tem pessoas regra. que são mais Mas tolerantes, a importância que você trouxe foi isso, é a estabilização da concentração do ácido lático. Isso é o que caracteriza. Tá? Pode ser em 2, pode ser em 3, pode ser em 4, às vezes pessoas em 5, em 6, já é muito, mas pode acontecer. Tá? Então, perfeito, Ricardo. Quando nós estamos falando de um exercício aeróbio, uma predominância aeróbia, o consumo de oxigênio vai aumentar e a concentração de ácido lático vai aumentar para estabilizar em valores baixos. Só mais um ponto, Ricardo. Esse consumo de oxigênio vai aumentar. Aumenta muito ou pouco nesse metabolismo aeróbio predominante? Aumenta pouco. Aumenta pouco. E ele vai sempre aumentando durante o exercício ou ele vai estabilizar também igual à concentração de ácido lático? A concentração o consumo de oxigênio, ele vai estabilizar também igual à concentração de ácido lático ou ele não estabiliza durante o exercício? Sim, perfeito, sim. Estabiliza. O Leopoldo trouxe outra coisa muito importante e perfeita. Então, ocorre uma elevação dos níveis de oxigênio no organismo para atender às demandas energéticas do exercício. Se essa demanda energética ela pode ser suprida pelo metabolismo aeróbio, nós estamos falando de exercício aeróbio, então o consumo de oxigênio estabiliza. E aí nós estamos falando, mais uma vez, num exercício com predominância do sistema aeróbio. Só coisa que é interessante. Agora eu quero mudar uma coisa. Desculpa, Jordão, você quer falar? Não, eu ia só responder que aumentava, mas agora eu fiquei em dúvida. Vocês estão discutindo que vai estabilizar, mas aí a gente está levando em consideração só a intensidade, né? De leve a moderada. E a duração? No caso da duração, o consumo de oxigênio sofre pequena alteração em relação à duração do exercício, tá? Então, se você manter a intensidade por um longo período de tempo, a alteração no consumo de oxigênio é pequena. Aumenta, mas aumenta pouco, se chama uma componente lenta desse aumento, apenas por causa da questão da necessidade maior de controle da temperatura, principalmente, tá? Da questão da sudorese, então diminui. Existe um desvio cardiovascular aí e a tendência é para que o consumo de oxigênio tenha um pequeno aumento, mas isso nem é considerável pensando no consumo de oxigênio. Isso é muito importante no sistema cardiovascular, por causa do impacto cardiovascular, do estresse cardiovascular que gera. Mas consumo de oxigênio praticamente não se altera, tá? Então, ele se mantém. Isso pensando em longas durações, em exercícios predominantemente aeróbios, longas durações. O que eu fiz? Eu caracterizei, então, de novo, o exercício pelo sistema aeróbio, predominância oxidativa aeróbia. Perfeito? Vamos para o outro lado. E agora, se o exercício for de alta intensidade, o que vai acontecer com o consumo de oxigênio e com a concentração de ácido lático? Vamos começar pelo mais fácil, a concentração de ácido lático. Se o exercício é de alta intensidade, o que vai acontecer com a concentração de ácido lático? Vai aumentar. E vai aumentar muito. Para quanto? Se o exercício for predominantemente anaeróbio, vai aumentar para quanto? Quais são os valores de aumento? Ricardo, você estava comentando aí sobre o aeróbio e o anaeróbio agora. Ele vai aumentando até 9, 10, 11 milimols. 12, 15, 16. Isso. E não vai estabilizar. Não estabiliza mais. Então, isso é uma característica específica quando você faz exercício predominantemente anaeróbio. E se a concentração de ácido lático está aumentando, nós entramos lá de novo, pensando no nosso e-book, sistema anaeróbio lático. Só que o ponto que eu quero chegar agora é VO2. E o VO2? O que está acontecendo com o consumo de oxigênio nesse momento? O que está acontecendo com o consumo de oxigênio nesse momento também, nesse exercício anaeróbio? Predominantemente anaeróbio. Intensidade elevada. Tiago, você está desenhando aí com a mão, mas agora você vai falar. Fala aí, Tiago. O que vai acontecer? Vou tirar a apresentação que está dando fundo infinito. O que vai acontecer quando o exercício é de alta intensidade
pensando no consumo de oxigênio. O Leopoldo falou tamanho aumenta e a Érica falou começa a cair. São duas coisas diferentes. Leopoldo e Érica se arrumam e aí um para o outro. Como é que é? Aumenta ou cai? O consumo aumenta também. Aumenta também, Ricardo. Perfeito. Por que eu estou fazendo isto? Poxa, se o metabolismo é intensidade elevada, se o metabolismo é anaeróbio, a predominância, perfeito, o lactato aumenta, já falamos. O consumo de oxigênio não vai alterar, porque o consumo de oxigênio é metabolismo aeróbio. Não, altera e muito. E aumenta muito mais. Aumenta mais ainda. Então, naquela balança lá, o que vai acontecer? Sem dúvida nenhuma que ela vai inverter. Se o exercício é de alta intensidade, metabolismo anaeróbio tem um peso muito maior, concentração de ácido lático elevadíssimo, mas apesar da balança pender para o anaeróbio, o consumo de oxigênio, que reflete o metabolismo aeróbio, também está alto, altíssimo, bem elevado, mais elevado do que se fosse metabolismo aeróbio. Então, as duas variáveis aumentam. A tendência é a gente achar que o oxigênio não é importante. É claro que é. Ele aumenta muito. Só que não dá conta do recado. E por isso o anaeróbio que aparece. Ok? Inclusive, um treino para melhora de VO2 é um treino intervalado. Sim, que aumenta muito o consumo de oxigênio e ele é anaeróbio. E ele é predominantemente anaeróbio. Claro, depois, dependendo do intervalo, a gente pode discutir outras coisas, mas não é o objetivo aqui. Tá? O VO2 aumenta para... Leopoldo, eu não entendi a sua pergunta. Ele aumenta muito, isso vai... O que ele vai aumentar... Deixa eu ver se eu consigo te responder. Tá. Ele aumenta para quê? Para que ele aumenta? Apesar de ser metabolismo predominantemente anaeróbio, se fosse só anaeróbio, não era suficiente. Então, o que acontece? O nosso organismo, tentando fazer de forma didática, ele sempre leva ao limite o aeróbio para depois o anaeróbio começar a ter uma predominância. Tá? Então, o que isso quer dizer? Se o exercício é leve a moderado, o consumo de oxigênio aumenta, e ele aumenta para valores necessários para aquele exercício, para a demanda energética. E se o exercício é leve a moderado, o leve aumento estava em 13,5, passou para 15, para 20, para 25, para 30. Foi suficiente para a demanda e aí ele se mantém. Só que o que acontece? Quando nós estamos falando de exercício intenso, o consumo de oxigênio aumenta para 15, 20, 30, 40, 50. Por quê? Porque ele quer dar conta do recado. Só que ele não consegue e aí entra o metabolismo anaeróbio no meio. Mas aumenta até quanto? Aí vai depender do condicionamento físico do indivíduo. Ou seja, vai depender de até quanto qual é o seu VO2 máximo. E um ponto importante é o seguinte: quando nós falamos em metabolismo anaeróbio predominante, o que está acontecendo com o consumo de oxigênio? Ele não estabiliza. A tendência é que ele vai aumentando. A tendência é para estabilizar, mas não consegue estabilizar. Déficit de oxigênio. Por quê? Por não dar conta. O exercício é intenso, predominantemente anaeróbio. Então, o que eu queria trazer para vocês era esse ponto aqui. Que quando nós falamos em metabolismo anaeróbio predominante, ele é caracterizado por concentração de ácido lático muito elevada, mas isso não quer dizer que o VO2 máximo, que o VO2 está baixo, o VO2 está alto, bem alto. Então, quando nós falamos em sistema anaeróbio lático, sem dúvida nenhuma, a concentração de ácido lático está alta. Característica é essa, inclusive está no e-book isso aí. Mas, ao mesmo tempo, o consumo de oxigênio também está muito elevado. Esse ponto é importante. E a importância de aumentar o consumo de oxigênio de um indivíduo, do condicionamento físico, gerar esse aumento do consumo de oxigênio. Só existe uma situação anaeróbia onde o consumo de oxigênio não está elevado, que são as situações de exercícios de explosão. Se você faz algo em explosão, beleza, explosão, rápido, em potência, nem a concentração de ácido lático se eleva. Nós estamos falando de metabolismo anaeróbio alático, que nós não conseguimos mensurar adequadamente.
tá? Porque teria que ser pela creatina quinase, pela concentração de fosfocreatina, tá? Só nesse caso, que é um metabolismo anaeróbio, mas é específico para a explosão, tá? Então, isso aqui era o que eu queria trazer para vocês, o funcionamento dessa balança, e nós entendemos perfeitamente o que está acontecendo com o metabolismo aeróbio e anaeróbio em diferentes tipos de exercício, intensidades de exercício. E ter a noção de que o consumo de oxigênio ele se eleva muito mais quando o metabolismo é anaeróbio do que quando é aeróbio, por incrível que pareça. Tá? Deixa eu só, Tiago, deixa eu só ver as dúvidas aqui e eu já te respondo. Também aumenta. Érica, perfeito agora que ele não cai, isso não acontece no nosso organismo, ele só começa a rir quando você para de novo. Ele aumenta continuamente a tua vida aproximar-se. Leopoldo, perfeito. Ele aumenta continuamente até o indivíduo chegar à sua exaustão. Tá? É claro que acontece uma coisa. O início, o aumento é muito elevado. Ele faz tipo uma curva assim, ó. Tenta acompanhar o meu dedo aí. Aumenta rápido e depois começa a diminuir esse aumento. E parece que fica uma linha plana, mas a tendência é que ele está aumentando. E aí, se a pessoa não aguentar, entra em exaustão. Isso vai acontecer. E esse aumento fica próximo do VO2 máximo da pessoa. Então, se a pessoa tem um VO2 máximo de 50, se ele faz um exercício intenso, ele não vai aumentar para 51, para 52, para 53, porque não chega. Tá? Será antes. Correto? Tiago, pode falar. Fala, professor. Vou me aproveitar aí dessa sua experiência aí no treinamento esportivo. Eu sei que foge um pouco do escopo aqui da especialização, né? Sim. Acho que é muito natural a gente, quando está falando, discutindo sobre sistemas energéticos, a gente sempre dá os exemplos mais extremos, né? Sim. Então, levantamento de peso, 100 metros rasos, e na outra ponta do espectro, maratona, né? Perfeito. Mas se a gente pegar, por exemplo, alguma modalidade de cunho mais intermitente, vamos supor, vamos pegar um futebol americano, que tem uma duração muito longa, mas que também exige esses momentos de explosão. O comportamento aí dessa balança, dessa gangorra, aí, como é que fica? Tá, isso aí, alguém comentou aí que vira uma gangorra, né? Vai para o anaeróbio. Ah, foi você mesmo, Tiago, que falou. Perfeito. Bom que você lembrou disso de novo. Correto. O que acontece? Esses tipos de esportes, sem dúvida nenhuma, que a nossa tendência para efeitos didáticos é explicar sempre com exemplos que são extremos, como você falou, isso é facto. E a maioria dos esportes eles não são extremos. Você trouxe, a gente vai, seja tênis, depois todos os esportes coletivos, basquete, futebol americano, vôlei, tudo isso, eles têm tempos longos, mas as ações não são para aeróbio, vamos colocar assim, não é? Então, o que acontece? Realmente a gente fala, essas modalidades, a gente comenta o seguinte, todos esses esportes que têm longas durações, mas são definidas por ações, muitas vezes, a maioria das vezes, anaeróbias. A gente coloca assim, são esportes que têm um contexto aeróbio, por que contexto? O tempo, tá? Tempo longo. Só que o contexto aeróbio não é predominante em relação às ações. Então, contexto aeróbio com ações predominantemente anaeróbias. E aí você vai definir, de acordo com o esporte, quando nós falamos de ações predominantemente anaeróbias, quais são as anaeróbias predominantes? São as láticas, as glicolíticas ou são as ATP-CP? Aí você vai, de novo, depende do esporte. Por exemplo, se você for no vôlei, é um contexto aeróbio com ações predominantes o quê? Se você perceber, é muito mais... É ATP-CP, porque é muito mais raro o rally longo, não é? Não existe o sprint que dura 8 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Existem ações de muito rápidas, a explosão e acabou. Descansa de novo. Se você, por exemplo, for para o futebol, no futebol você tem um contexto agora, mais uma vez, contexto aeróbio e as ações. Você tem ações predominantemente ATP-CP e também glicolíticas, tem as duas. Só que se você perceber o campo que é grande, o fato do atleta estar em corrida mais constante, mas ele cabeceia, ele chuta, isso é ATP-CP.
mas ele cabeceia, ele chuta já depois de ter corrido, já depois de ter feito um esforço. Então, esse futebol nos traz mais depois essas ações láticas, anaeróbias láticas. Claro, isso vai depender de esporte para esporte, e aí nós começamos a definir. Mas esse contexto aeróbio é o que a gente depois fala que é a base. Essa base aeróbia precisa. E depois as ações elas têm que ser treinadas individualmente nessas situações específicas, pensando no metabolismo. Te respondi, Tiago? Show de bola, professor. Obrigado. Ok. Deixa eu dar um ponto aqui também muito importante, agora no contexto da nossa disciplina. A gente vai falar muito de populações especiais, grupos especiais. Como é que nós podemos trazer isso para aqui? Pensando em reabilitação. Bem rápido, bem simples e bem objetivo. Duas coisas. Uma, pessoa saudável, e pensando, agora não estamos falando em treinamento esportivo, nada, estamos falando em qualidade de vida, tá? Pessoa saudável é aquela pessoa que usa predominantemente o metabolismo aeróbio como fonte energética. Tá? Isso gera saúde. Então, a saúde, ela está, quando falamos em metabolismo energético, a saúde está associada a um metabolismo aeróbio bom. Tá? Segundo, quando nós falamos em reabilitação, a Vivian está aqui, que ela é mais especialista da reabilitação, nós falamos em reabilitação para quê? Nós falamos em reabilitação sempre, com algumas exceções, quando nós falamos em reabilitação cardio e pulmonar, tá? Quando nós falamos de reabilitação muscular é outra história, tá? Mas reabilitação cardiopulmonar, o que nós estamos falando? Essa reabilitação é assim, é a pessoa aprender novamente a usar o oxigênio. Claro, estamos falando do pulmão, do coração e depois a extração para o músculo. Então, a reabilitação ela é focada no metabolismo aeróbio, no quanto a pessoa melhora o metabolismo aeróbio. Isso não quer dizer que depois dos exercícios estejam só aeróbios, por como você bem comentou, acho que foi o Tiago, não lembro se foi o Tiago ou se foi o Ricardo agora, foi o Ricardo. Para melhorar o VO2 máximo, intervalar é interessante. Mas a reabilitação ela está focada na melhoria do consumo de oxigênio, da utilização do oxigênio. Então, toda esta bioenergética, o que nós fazemos na reabilitação é o seguinte, é tentar fazer com que o organismo tente usar menos metabolismos anaeróbios e comece a usar mais o metabolismo aeróbio. Por que eu não está fazendo isso direito? Porque eu teve um infarto, porque eu teve um AVC, porque eu teve um problema no pulmão. E isso fez com que o uso do oxigênio, que é aeróbio, ficasse ruim. Não o uso, o transporte ou a captação. Ficasse ruim, lá no músculo não chega. Se no músculo não chega, o músculo opta pelo metabolismo anaeróbio. Então, a reabilitação é, novamente, ensinar o corpo a conseguir levar o oxigênio suficiente para o dia a dia daquele indivíduo lá no músculo. Por que o que a gente fala o músculo? Porque é o movimento, a atividade do dia a dia, não o exercício. Mas a pessoa precisa ir na padaria, precisa subir escadas, e isso gera uma demanda energética. E essa demanda energética ela tem que ser suprida por metabolismos aeróbios. Se eu teve um problema no coração, no pulmão, pode não conseguir, e por isso cansa, porque eu estou usando o metabolismo anaeróbio. Ok? Então, esse contexto de reabilitação está aqui também. Perfeito? Pessoal, o que eu queria trazer para vocês hoje era essa introdução, tá? De vocês tentarem abrir... são coisas que a gente fala no dia a dia, mas eu gosto sempre de trazer este contexto aqui, tá? Estou aqui para dúvidas, seja sobre esta explicação que eu dei, seja sobre a unidade 1 que vocês tenham. Alguma pergunta? Sei que vocês estão no início também da apostila, ainda não começaram a fazer as atividades, muito de vocês, então é normal não ter dúvidas específicas relacionadas com o material. Pode falar, Leopoldo. Consegue falar não, Leopoldo? Sim.
Em AV2? Tá, vou dar uma olhada, porque supostamente não deveria aparecer já. Vou dar uma olhada no que está acontecendo. Tá? Nos casos clínicos, não é? Tá, a gente vai dar uma olhada. Eu acho que a gente esqueceu de colocar que só para aparecer as respostas depois da gente corrigir. Tá? Mas a gente dá uma olhada nisso aí. Obrigado, Leopoldo. Tá? Entendeu o que é, Vivian? Eu acho que eu sei o que é. Eu achei estranho por conta... Porque como é escrito, né? Então é estranho aparecer errado. Mas eu vou olhar. Que acho que tem um local lá que é para não colocar como certo até a gente corrigir, porque aí dá essa impressão que está errado mesmo. Tá? Então, mas eu sei onde é. Eu sei onde é. Na AV1, por exemplo, não sei se você já fez, Leopoldo, da AV1, você pode me responder. Se você já fez a AV1, não apareceu se você acertou ou errou, pois não? Deixa eu ver se eu fiz. Isso. Não apareceu só como submetido, mas não aparece nada. Perfeito. É isso. Eu sei o que é. Eu depois vou olhar lá para tirar. Então, é estranho porque, por exemplo, a AV1 é tudo objetivo, então já tem as respostas, mas a AV2 é escrita, né? Sim, é que a AV1, eu coloquei esse... Tem um local lá em configurações que coloca para aparecer a nota só depois de eu corrigir de forma manual. Que já está corrigido, mas não aparece a nota, né? Não aparece. Não aparece. Sim. E aí, na AV2, a gente faz o mesmo. Tá? É tranquilo, é bem simples fazer. Nada demais. Jordão, pode falar, Jordão. Só tecer um comentário, professor. Pode falar. Então, assim, eu acho que bastante importante esclarecer as dúvidas aqui, e acaba que você fica na sua cabeça mentalizando a sua prática clínica, né? Sim. Como você falou aí, a gente, inclusive agora o educador físico entrando na parte hospitalar, né, sendo mais inserido, eu realmente tenho bastante dúvida em relação a volume de treino, principalmente para a reabilitação logo na fase 1, fase 2 de reabilitação hospitalar, né? Sim. A gente tem esse grande obstáculo aí, saber o quanto que o paciente deve ser treinado, o quanto que você não vai estar prejudicando ele, né? Eu acho que o curso aqui vai ser bastante importante. E o Ricardo falou do treino intervalado, né? Pensando aí para um DPOC que interna no hospital, com exacerbação, e você traçar um planejamento para... não para condicionar ele, mas para tentar devolver ele a capacidade funcional para a internação, né? Sim. Jordão, você é fisioterapia ou educação física? Fisioterapeuta. Tá. A Vivian, acho que vai ser já na sexta-feira, não é, Vivian? Que você vai trazer essa questão das fases de reabilitação, não é? E eu acho que a gente consegue melhorar isso aí. Porque, sem dúvida, isso é uma dúvida comum, desse volume de treino, dessa intensidade de treino. Mas eu acho que sexta-feira a gente já consegue esclarecer melhor isso, sem dúvida. Tá? Na sexta-feira eu vou falar um pouco sobre as fases e aí a gente vai definir um pouco melhor sobre os protocolos. Isso aí. Perfeito. Pode falar, Bruno. Bruno e Bruno, vamos começar com o Bruno. Pode falar. Pode falar? Pode. Em relação à estratificação de risco lá, né? Sim. Do e-book. Perfeito. Tem os riscos lá, né? O baixo, o moderado e o alto. Sim. Se, por exemplo, o aluno ele não apresenta nenhum sinal, nenhum sintoma, né? Já teve o caso de infarto, vamos supor, há um bom tempo, mas em um teste de VO2, por exemplo, ele apresenta o VO2 máximo lá 60% abaixo do predito, que é um caso já de risco elevado. Ele apresentando, por exemplo, uma só variável, ele já é considerado um alto risco. Sim. Uma daquelas variáveis, só uma. Tá. Não precisa ser uma ou mais. Não, uma só uma. Lembra que você está falando nessa classificação de risco, pensando nas pessoas com problemas cardíacos, não é? Sim.
Isso. Quando nós estamos falando dessa pessoa que tem problema cardíaco, já infartou, seja há muito tempo, como você comentou, Sim. né? Já infartou, já... que, na verdade, o que acontece? Essa classificação de risco que você está comentando, ela é usada para colocar a pessoa na reabilitação cardíaca, tá? Então, o que acontece? Beleza, a pessoa tem um problema cardiovascular, ela resolveu esse problema. Quando a gente fala resolveu, ela controlou esse problema. Agora, ela precisa de reabilitação. Ela é enquadrada no baixo, no médio ou no alto risco. E aí, como você comentou, tendo apenas uma dessas situações, ela entra dentro daqueles grupos. Ok, Bruno? Beleza. Beleza, Tá? obrigado. Não confundam, isso é importante, eu vou comentar isso com vocês na sexta, não confundam essa classificação com a classificação que nós temos para a população em geral, tá? Tipo, aquela população em geral é aquela pessoa que chegou para você e você não sabe nada dela. Você tem que começar por alguma coisa. E essa é a triagem inicial que aparece. Aí, aquelas pessoas que têm problemas cardiovasculares, que tiveram um evento, aí nós temos essa classificação para a reabilitação. Perfeito, Bruno? Beleza. Obrigado. Ok. Nada. Giovana, pode falar. Professor, em relação às diferenças do teste cardiopulmonar e o teste ergométrico comum, os dois trazem o limiar isquêmico. A diferença é que o teste cardiopulmonar, ele traz análise de gases. Qual é a outra diferença dos dois, assim, mais gritante, ou é mais só análise de gases? O que acontece? Quando nós falamos... Você falou, o nome que você usou foi teste ergométrico, não foi? Repete de novo. Teste ergométrico e teste cardiopulmonar, não é? Isso. Quando nós falamos em teste ergométrico, o simples facto de nós colocarmos teste ergométrico, nós pensamos sempre nessa análise por eletrocardiograma. Tá? Quando nós falamos em teste cardiopulmonar, nós temos a análise de gases. Ok? Essa é a diferença. Tá? Essa é a diferença. Inclusive, o teste cardiopulmonar ele pode ser feito ou não com eletrocardiograma. Ok? Então, por exemplo, se você fizer o cardiopulmonar sem eletrocardiograma, você não vai ter análise do limite isquêmico, porque você não tem eletrocardiograma. Tá? Então, teste ergométrico, nós sempre colocamos isso como eletrocardiograma presente. Teste cardiopulmonar, nós estamos falando com análise de gases. Teste cardiopulmonar completo, acho que é o nome que se usa mais, será análise de gases junto com eletrocardiograma. Isso é o mais específico, pensando numa análise completa. Ok, Giovana? Obrigada, prof. Ok. Isso, Barnabas colocou, a gente pode usar o nome também de ergoespirométrico, aí nós estamos falando de análise de gases, só, ergoespirométrica, análise de gases, com eletrocardiograma, nós estamos colocando tudo junto, o ergométrico junto também. Tá? Perfeito. É que esses nomes eles não são exatamente um consenso na literatura, tá? Porque realmente a análise de gases, nós damos um salto para cardio e pulmão. Só que nós perdemos, se for só análise de gases, nós perdemos eletrocardiograma, a atividade elétrica do coração. Se nós fizermos com eletrocardiograma só, teste ergométrico, nós temos a atividade elétrica do coração, mas nós perdemos a parte pulmonar e cardíaca pensando em trabalho e não mais elétrico, ok? Sem problema, José. Aí vai ficar gravado, você vai conseguir ouvir sem problema nenhum, tá? Mais alguma pergunta? Pode falar, Leopoldo. Leopoldo, você colocou... Desculpa, eu vi e depois não chamei a atenção. Sim. Vivian, você quer responder ao Leopoldo, que ele perguntou se interpretou adequadamente a AV2, se pode explicar melhor a AV2. Que essa AV2 está mais com você, né? Leopoldo, basicamente é o seguinte, são 2 casos clínicos e eu coloquei mais ou menos o que o paciente tem, como ele vai chegar até você, e eu queria saber pelo menos a primeira abordagem, o que você faria, como seria a avaliação?
como seria depois, pelo menos, o começo do tratamento. Óbvio que tem uma evolução ao longo do tempo, não precisa escrever um monte de coisa. Eu quero, assim, só como seria essa primeira abordagem quando o paciente chega para você e como você vai evoluir ao longo do tempo. Não precisa, assim, é óbvio que quanto mais detalhes, melhor, mas não precisa, imagina, evoluir durante anos. Óbvio que é um período curto. Ah, ele vai chegar para mim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Ele vem com um exame? Ele vem encaminhado do médico? Então, a partir disso, o que ele teve? Pensando na classificação de risco, que o Nuno vai dar aula na sexta-feira, ele é um paciente de risco moderado, leve, então a partir daí você tem que ver, eu preciso monitorar ele, tenho necessidade de colocar só o frequencímetro suficiente, ele tem alguma doença associada, alguma comorbidade, então a partir daí você vai direcionar o tratamento, ok? O tratamento em si, que eu me perdi, o tratamento no sentido assim, ó, sei lá, na primeira semana, ele chegou, você fez a avaliação, então o que você faria? Ah, eu faria um treinamento combinado, um treinamento aeróbico junto com um resistido. Eu acho que antes de você fazer a V2, acho que você pode esperar um pouquinho para a aula de sexta-feira, quando eu falar das fases da reabilitação, porque a partir daí você já consegue ter uma base de como você faria o protocolo. Pode ser? Aí, se você ainda tiver dúvida no final da aula, na sexta-feira, aí a gente retoma. Porque eu acho que a partir disso, a partir dessa base da aula de sexta, por isso que a gente vai dar essa aula sexta como uma introdução, eu acho que você consegue direcionar melhor o tratamento. Ok? Pode ser, Leopoldo? José trouxe uma dúvida aqui. A avaliação cardio, o profissional de educação física é habilitado a fazer sem a presença do médico? Qual é necessária a presença de um médico cardiologista no ambiente hospitalar? José, essa pergunta é uma pergunta muito complexa e hoje em dia é muito difícil, assim, às vezes as legislações, elas são diferentes das recomendações, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, até há 3 anos atrás, eu acho, eu colocava assim, como recomendação, tá, José? Como recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Quando você fala avaliação cardio, você está falando do teste cardiológico, né? Ok. Eu falava assim, que tipo de paciente que tipo de cliente você tem? É um cliente com risco moderado. Atenção, quando eu falando de risco leve, moderado e alto, não é aquela classificação que está lá no material para pacientes cardiológicos, tá? Era a classificação geral do Colégio Americano de Medicina do Esporte, tá? Eu falava assim, olha, se você tem um indivíduo que tem risco leve para a prática de atividades físicas, o teste cardiológico ele pode ser realizado sem a presença do profissional do médico, sem a presença do médico. Se você tem um cliente agora, mas agora ele já é risco moderado, existe a necessidade da presença do médico. E se eu for risco alto, além da presença do médico em ambiente hospitalar, ok? Essa era a recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Entretanto, o que aconteceu? Na última atualização, nas últimas diretrizes, nas 10ª diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte, essa classificação em leve, moderado e alto acabou. E o que aconteceu? Aí eu não tenho a certeza agora, isso eu posso responder melhor depois. Mas pelo que eu li, o que está acontecendo agora como recomendação? Essa recomendação é o seguinte: precisa fazer um teste cardiológico, existe a necessidade do teste cardiológico. Recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte. O indivíduo é sedentário? Se ele é sedentário, presença do médico. O indivíduo é treinado? Assim, sedentário, presença do médico, independente se ele tem alguma doença associada ou não, porque aí não aparece mais risco moderado, elevado, não, aparece assim, doenças associadas ou sintomas de doenças, que é mais grave, ter sintoma, tá? Porque às vezes a pessoa tem a doença, mas ela está controlada, aí é mais tranquilo.
Então, se a pessoa é sedentária, automaticamente o teste cardiológico, o teste máximo, é presença do médico. Se a pessoa for treinada, só existe a necessidade da presença do médico se o indivíduo tiver presença doença e se ele for sintomático, aí no ambiente hospitalar, assim como o sedentário também, tá? Ambiente hospitalar. Só que isso é recomendação. Quando nós agora vamos para a legislação, Brasil, o CREF não legisla... Você é profissional de educação física? Não sei se é. Tá. O CREF não tem nada sobre isso, ok? Não fala sobre isso. E o que acontece é que realmente os médicos colocam isso como um ato médico, então que a gente não pode fazer, tá? Então, assim, infelizmente, isso entraria numa grande luta para conseguir realmente saber se a gente pode ou não pode. Porque você depois entra em... Quando você vai analisar leis, a gente fez isso no último curso, na primeira turma, e essa pergunta surgiu também. E a gente trouxe algumas leis, só que agora eu não sei onde é que isso está. Qual era o objetivo? O que acontecia com as leis? Quando você puxa um lado, pode, por outro lado, não pode, então fica essa nuvem, tá? Então a gente vai mais por recomendações. Não sei se eu consegui te ajudar, tá? Mas realmente isso aí a gente não tem a resposta, infelizmente, tá? Jordão, você quer falar uma coisa? Não, o senhor acabou respondendo a pergunta, porque assim, eu fiquei em dúvida qual seria o teste cardiológico, né? Porque a gente sempre faz o submáximo. Sim. Aí agora com essa última recomendação aí do Conselho de Educação Física, né? A gente poderia compartilhar os testes submáximos, né? No caso, o teste de caminhada de 6 minutos, na apostila traz até outros testes que também tem correlação aí com o consumo de oxigênio, né? Perfeito. A gente poderia estar atuando nessa parte aí, mas é como o senhor falou, os médicos, eles monopolizam, e além de monopolizar, acho que você tem que ter um ambiente bem seguro para você aplicar esses testes, né? Um DEA e outros instrumentos. Essa recomendação é fato, ambiente seguro é muito importante, isso não deixa de ser o primeiro ponto, tá? Mas quando nós fazemos submáximo, então submáximo sem problema nenhum, né? Quando nós entramos nos máximos é que a gente tem essa situação, apesar de que eu acho que a gente pode sim fazer, mas temos que ter depois, claro, essas análises, estratificar muito bem quem é essa pessoa que eu estou fazendo. Eu estou fazendo com uma pessoa que teve AVC há 2 semanas atrás. Aí a gente tem que saber que isso também não pode ser dessa forma, mas se eu estou com uma pessoa que aparentemente saudável, já fiz toda a estratificação, está tudo certo, por que não? Tá? Panáveles, pode falar. Já que você está falando, eu estou falando certo o seu nome? Boa noite, professor. Meu nome é Banaviles. Banaviles, pronto, obrigado. Isso. Desculpa aí te chamar de outra forma. Imagina, tá? que isso. O meu comentário é que eu entendo que a gente pode fazer o submáximo, né? Principalmente nesses clientes, vamos chamar assim, que são dentro do grupo geral, né? Eu acho que quando entra no grupo já identificado como grupo de risco, né? Aí eu acho que é bem interessante seguir as recomendações, mesmo no submáximo, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer ali, né? Sim, claro. Mas no grupo geral, acho que fazer um submáximo é seguro e acredito que é suficiente também. E nós né? precisamos, né? São instrumentos para nós. Exato, e principalmente para aqueles que praticam atividade física, né? Então, para poder definir as zonas, a forma de trabalho, né? Perfeito. Não, eu concordo perfeitamente com você. E, claro, não quer dizer que seja necessário, mas, às vezes, nós teremos um protocolo que seja máximo. E qual é, tipo, podemos fazer, não podemos, aí entra, sem dúvida, essa história, tá? Só contar rapidamente uma história para vocês. Eu fui orientado pelo professor Vilmar, não sei se vocês já ouviram falar aí, Vilmar Baldissera, tanto mestrado quanto doutorado. A Vivian, ela não foi orientada exatamente pelo professor Vilmar, mas também era filha do Vilmar também, né? Ficava lá toda hora, ficou orientada sempre. Então,
ele não conhece muito bem o professor Vilmar. E o professor Vilmar, ele é uma pessoa que sempre estudou, assim, a fisiologia dele muito voltada para testes máximos, testes crescentes, para determinação do limiar anaeróbio. O limiar anaeróbio não precisa ser máximo, tá? Mas VO2 máximo, tudo isso. Ele sempre trabalhou muito com teste ergospirométrico, com analisador de gases. E ele foi a primeira pessoa a fazer, segundo o que ele conta, não é? Ele foi a primeira pessoa a fazer testes ergospirométricos dentro do hospital em Ribeirão Preto. Isso há, sei lá, 40 anos, 30 anos atrás, ok? E ele não é médico, ele é profissional de educação física. E isso criava um grande atrito lá. Ele contava que isso aí, que nessa altura, imagina, há 30 anos, 40 anos atrás, ele fazendo testes máximos dentro do hospital com pessoas com cardiopatias, com pneumopatias, e ele fazendo os testes e interpretando, tá? E ele era profissional de educação física. Profissional de educação física. Mas ele contava que isso gerava um grande atrito na comunidade médica, porque como é que pode... Imagine, o hospital, como é que se chama? É o Hospital das Clínicas, não é? Em Ribeirão Preto. Pelo hospital grandaço de Ribeirão Preto, a parte de teste ergométrico ou ergospirométrico era o professor Vilmar, professor de educação física, que fazia. Tá? Isso já vem de há longos anos, essa briga, né? Assim, complexo. Óbvio, a pessoa tem que ter conhecimento para fazer, por aí vai, mas... Pode falar, Jordão. Mas aí a gente pegou na parte de avaliação e aí, novamente, eu só para fazer uma afirmação, que a gente vai ter que permear nesses dois caminhos, né? A professora Vivian vai falar das fases, mas acaba que a gente vai ser inserido dentro do ambiente hospitalar, né? O fisioterapeuta já está um pouco mais e a gente trabalha com treino, que a gente também tem que saber os limites de intolerância de exercício, né? Sem dúvida. E acaba também nos riscos de uma arritmia ou de alguma outra coisa, e a gente tem que estar preparado. Eu acho que o grande diferencial aí do professor Vilmar, que eu não conheço, né? Seria o conhecimento, né? Sim, claro, estudo, com né? certeza. A especialização para interpretar, para aplicar o teste, e a confiança dos outros profissionais nele, né? Mas temos que pensar sempre o seguinte, apesar de ser um grande diferencial, o conhecimento não habilita a pessoa a fazer algo, ou seja, pensando em leis, tá? Infelizmente é mais ao contrário. Você precisa de ter o canudo, não precisa saber nada, mas se você tiver o canudo, você pode, né? Então, essa coisa aí é que é complexa. E isso, já que você falou, entra muito nessa questão também do exercício físico para o profissional de educação física e para o fisioterapeuta, né? Porque nós estamos falando de exercício. Exercício é só um, não existe exercício para o fisioterapeuta e exercício para o profissional de educação física. É só um. Os limites de cada um vai pela legislação e depois vai pelo seu conhecimento. E, infelizmente, normalmente, aqueles que têm menos conhecimento são os que criam mais problemas nessa questão de achar que está invadindo. Quando a gente vê pessoas com conhecimento elevado, seja na educação física, seja na fisioterapia, essa ligação não é nada problemática, ela até é vantajosa. Eles conseguem conversar, melhorar. Então, aí nós estamos falando mais uma vez, a legislação às vezes não é suficiente, né? Pessoal, acho que é isso. Já nos alongamos um pouquinho, né? Alguma coisa a mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O Tiago compartilhou um link aí, perfeito. Quem quiser olhar esse link, bom que o importante é isso, é a gente compartilhar. Eu vou dar uma olhada depois também, Tiago. Pessoal, então, se nós estamos finalizando, se não existem mais perguntas, vamos finalizar, então, o nosso primeiro plantão de dúvidas, tá? Eu agradeço a presença de todos, estarem presentes até agora. Reforçar mais uma vez que nesta semana nós estamos mais com o conteúdo da unidade 1. Sexta-feira nós temos a aplicação de uma aula, nós temos a exposição de um conteúdo específico, tá?
bem bacana, bem simples, direto, objetivo, é isso que nós queremos levar para vocês, tá? E lembrem-se que, apesar de nós estarmos em aulas, tipo plantão de dúvidas, aula, vocês a qualquer momento podem questionar lá no Classroom, fiquem à vontade para interagir, para postar alguma coisa que achem interessante. O nosso ambiente lá está livre para isso, tá bom? Boa noite a todos, um abraço e até sexta-feira.